A make hoje vai ser bem diferente, um estilo indiano com delineadão bafônico, e a modelo é a Bruna Santos Neves. Vamos começar a make aplicando a base da Studio Sculpt da MAC. Eu usei a NC30. Eu estou aplicando no rosto todo, bem uniforme, debaixo dos olhos, no pescoço. Depois eu vim com o corretivo, com a Beetle Blend, essa esponjinha. O corretivo da MAC também, o NC20, que é um tom um pouquinho mais claro. Eu fiz em forma triangular, debaixo dos olhos, em direção à bochecha e até o finalzinho, perto do cabelo, da raiz do cabelo. Espalhando bem, para não deixar nenhuma marcação. Com o mesmo corretivo, eu apliquei também na parte superior dos olhos. Logo depois eu venho com o pó compacto, o NC15 da MAC, e apliquei por toda a região dos olhos, acima e abaixo, perto do nariz, toda essa região onde eu apliquei também o corretivo, porque o pó compacto ele sela esse produto que eu acabei de passar, que é mais emoliente. Logo após, eu também venho com pó solto, o Mineralize Medium Plus, e aplico em todo o resto do rosto. Eu usei o Medium Plus na Bruna, porque é mais ou menos o tom da pele dela. Em seguida, eu fiz todo o contorno do rosto com um blush. Eu uso o blush da Maison Makeup, que ele é um tom bem terroso. E eu fiz as marcações da bochecha, da testa também. Eu fiz um esfumado em torno do maxilar. E para finalizar, eu também fiz o contorno do nariz, com o mesmo blush. Você pode usar em casa também um pó mais escuro. Não precisa ser necessariamente um blush como eu usei. Um pó mais escuro que o seu tom de pele vai servir. Como vocês podem ver, com um pincel bem fininho, eu fiz o contorno do nariz. Também com o mesmo blush da Maison Makeup. Usei um iluminador para finalizar a pele. O iluminador que eu usei foi o Soft and Gentle da MAC. Nas regiões acima da bochecha, embaixo do maxilar, no centro do nariz, para iluminar. Os olhos, para começar esse cut crease, essa marcação do cut crease, eu fiz com o lápis da Maybelline, o Violet, é um marrom mais escuro. Eu fiz esse desenho do cut crease sobre a linha do côncavo. Depois de fazer o desenho do cut crease, eu venho com o pincel e com a sombra Brow Script da MAC e faço toda a marcação do côncavo com a sombra, em cima de onde eu risquei com lápis. Marco com o pincel e vou dando uma leve esfumada em toda essa região. Eu estou usando aí o pincel chanfrado para fazer essa marcação. E desenhei em cima mesmo da linha de onde eu tinha riscado com o lápis. Com o pincel de esfumar, eu venho esfumando toda a região acima do côncavo para não deixar nenhuma marcação dessa sombra que eu acabei de passar. Para deixar essa marcação ainda mais intensa, eu venho com a sombra Fole e um pincel bem fininho, risco de novo esse cut crease exatamente onde eu tinha riscado o lápis, porque o esfumado ele tira um pouco essa definição. Depois eu venho com um pincel bem fino de corretivo e limpo toda a região da pálpebra com o corretivo. Porque quando a gente vai esfumar, acaba sujando a pálpebra e o cut crease não fica tão definido. Então, eu vim com o corretivo da Kryolan e limpei toda a pálpebra com um pincel bem fininho para delimitar bem a linha de onde eu fiz esse cut crease. Depois, com a sombra da paleta Naked 2, uma sombra dourada que eu usei,
Eu molhei um pouco essa sombra e com um pincel bem fininho eu apliquei em toda a pálpebra. Depois da Naked 2, eu usei um iluminador, um reflex dourado, um brilho, para dar um efeito de glitter mesmo em toda a pálpebra. Colei por cima da sombra dourada que eu já havia passado. Para finalizar, um delineador com um delineador em gel da Mary Kay que eu usei. Fiz um delineador puxado, como na foto no final vocês vão poder ver, um delineador simples. Depois, na parte de baixo, na parte interna dos olhos, eu usei o Vanilla da MAC iluminador, que ele é bem branquinho, para deixar bem aberto esse canto interno dos olhos. Depois do iluminador, eu vim com o próprio delineador em gel da Mary Kay e fiz a parte de baixo dos olhos. Eu delineei também a parte de baixo, do mesmo jeito que eu fiz em cima. Fiz um traço bem fino na parte interna dos olhos e depois juntei com o delineador a parte externa. O delineador que eu fiz em cima, eu juntei com o delineador de baixo. A parte interna dos olhos eu fiz um delineado fino, aberto, e na parte externa eu juntei um delineador no outro. Para dar o acabamento nos olhos, eu passei o lápis da Bourjois preto, mas na parte externa do olho. Eu não passei até o final, porque onde eu iluminei não ficaria bom com o lápis. Então, eu coloquei só na parte mais externa dos olhos e dentro, né, da linha d'água, esse lápis preto da Bourjois. Quase pronto. Os cílios já estão aplicados. Agora, eu delineei a sobrancelha, né? Delimitei a sobrancelha com a sombra Cork da MAC. Eu faço o desenho dela com a sombra molhada, que eu acho que dá um efeito mais natural. Para finalizar os olhos, eu passei a máscara de cílios da Maybelline, mas para colar o cílio postiço no cílio natural. E é isso aí, a make tá pronta. Espero que vocês tenham gostado. Ficou esse olho bafônico, estilo indiano. E a modelo de hoje foi a Bruna Santos Neves. Obrigada, meninas, e até o próximo vídeo.